Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 12. Diz assim: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Manhã seguinte de quando? Deixa eu explicar rapidamente. Aqui nós estamos na última semana de Jesus antes da crucificação, antes dele se render à crucificação. Quando o texto diz, na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome, aqui é a manhã seguinte de quando? Da última semana antes da Páscoa, da última semana antes da crucificação, antes de Jesus se render à cruz. Então Jesus, nessa última semana, ele passa pela última vez pela casa do seu amigo Lázaro, e lá ele faz a sua última refeição, onde é servido por Lázaro, Marta e Maria. O último episódio de Maria com Jesus é ela derramando o perfume sobre o corpo de Jesus, Judas questionando aquela oferta de uma forma falsa, dizendo que estava preocupado com os necessitados, mas na verdade ele era o ladrão que roubava o dinheiro da bolsa do dinheiro, ele era o tesoureiro corrupto. Então Jesus, depois de estar com Marta, Lázaro e Maria, dia seguinte, manhã seguinte, ele vem em direção a Jerusalém, que dá mais ou menos uma distância, segundo o mapa, de 3 quilômetros. Logo passando o Monte das Oliveiras, Fernando diz que ele vê esta figueira, e então ele para nessa figueira, porque o texto diz que ele teve fome. Continuamos o texto. Então viu a certa distância uma figueira cheia de folhas, e foi ver se encontrava figos. No entanto, só haviam folhas, pois ainda não era o tempo de dar figos. Então Jesus disse àquela árvore: nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para sacrifícios, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, impediu que todos de usarem o templo como um mercado. E os ensinava dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram em esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar uma forma de matá-lo. Contudo tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Então, ao entardecer, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade de Jerusalém. Próximo texto. E na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Mas esse texto não é um texto muito confortável de se ministrar, de se pregar. Por quê? Porque é uma palavra de confronto. E esse texto, na verdade, ele nos confronta, principalmente cristiano, por conta da nossa cultura cristã, da forma que nós somos construídos em nosso cristianismo. Desde que eu sou crente, eu nasci num berço cristão, então desde que eu me conheço por gente, eu tinha aquela expectativa ou aquela visão que ir à igreja, que ir ao templo, que ir a um culto tinha um papel de receber algo. E eu creio que muitos aqui foram ensinados assim. Quando eu vou ao templo, quando eu preciso de um milagre. Quando eu vou ao templo, quando eu preciso de uma resposta. Quando eu vou ao culto, quando eu preciso de uma mensagem, eu preciso de paz, eu preciso de uma bênção, eu preciso de algo. Mas esse é o maior erro quando eu leio esse texto, na mentalidade, na cultura cristã. É se relacionar com Deus porque eu preciso de algo. Até porque esse texto ele vai me mostrar o quê? Que estar na presença do Senhor não é sobre receber, por mais que será natural eu receber, como eu inclusive orei aqui. Mas a minha motivação em estar na presença de Deus tem que ser entregar. A Bíblia vai apresentar a figueira, a árvore, como nós, na tipologia bíblica, na metáfora bíblica, nós somos a árvore. E Jesus ele vai falar não só uma, mas várias vezes sobre a importância desta árvore apresentar frutos. Mateus capítulo 7, nós vamos 7 ou 17, eu acho que é o 7 que ele vai falar exatamente sobre, Mateus 17, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a árvore é conhecida pelos seus frutos. O fruto vai falar logo o que, Anderson? Vai falar dos nossos resultados. Então quando Jesus ele vai até a figueira, o propósito dele de ir até a figueira era encontrar algo que aquela figueira oferecesse para ele. Logo a vida cristã, antes de receber algo do Senhor, é entregar algo para o Senhor. Você pode dizer amém? Nós na verdade não gostamos muito dessa teologia, porque é muito mais confortável a teologia do milagre, a teologia da bênção, a teologia da vitória.
Mas a vida cristã é a teologia da entrega, a teologia da renúncia, a teologia do abrir mão. E se a teologia me apresenta a tipologia da árvore, eu e você, o fruto, os nossos resultados, lendo esse texto eu entendo que Jesus, quando vai até aquela figueira, ele vai procurando algo que aquela figueira ofereça a ele. Se nós sairmos agora do contexto de Jesus no caminho de Betânia a Jerusalém e trouxermos isso para a nossa vida, se Jesus estivesse, Berenice, procurando, estivesse nos encontrando, estivesse vindo em nossa direção, e Ele procurasse frutos em nós, a minha pergunta é: quais frutos eu e você teríamos para oferecer a Jesus? Nós temos sido frutíferos? Por favor, eu não quero que você pense que eu estou aqui para te acusar ou apontar o dedo para você, porque essa mensagem não é minha para você, é de Deus para nós, amém, queridos? Então ela também me contempla, ela também me confronta. E ontem, quando o Espírito Santo ministrava essa mensagem ao meu espírito, a primeira pergunta que eu entendia Deus fazendo para mim é: quais têm sido os meus frutos? Quais os frutos nós temos oferecido? Quando Jesus chega àquela figueira, ele vai procurar algo que ela possa oferecer. A Bíblia diz que ele teve fome, na sua condição humana ele teve fome. E ele vai até aquela árvore porque ela tinha a aparência de frutos, mas ela não tinha frutos. Ela não tinha frutos. Quando eu li esse texto, eu fui estudar um pouquinho da botânica da figueira. O texto deixa claro que quando Jesus vai até a figueira, ela tinha folhas, mas não era tempo de frutos. Então, numa leitura rápida, você vai pensar o quê? Jesus está sendo injusto, porque não era tempo de frutos. Mas estudando um pouquinho sobre figueira, e foi bem rápido o meu estudo, eu descobri que a figueira ela tem um processo de frutificação. A primeira fase da frutificação de uma figueira é o broto. Quando ela começa a frutificar, ela gera um broto. Logo depois do broto, ela gera o fruto. E só depois do fruto ela gera a folha. É diferente de outras plantas e de outras árvores frutíferas, que primeiro elas geram o broto, daí elas geram a flor ou a folha, ou os dois juntos, para depois gerar o fruto. A figueira é diferente. Então, quando Jesus olhou para aquela árvore, mesmo não sendo o tempo de figos, a aparência daquela árvore era uma aparência de árvore frutífera. Preste atenção que quando Jesus procura fruto e não encontra, a Bíblia diz que ele ficou indignado. Tão indignado que o texto bíblico diz que ele amaldiçoou aquela figueira. Eu não encontro, Wesley, Jesus amaldiçoando a prostituta. Eu não encontro, Daniel, Jesus amaldiçoando o corrupto cobrador de impostos. Eu não encontro Jesus amaldiçoando os leprosos que eram rejeitados pela sociedade. Mas eu encontro Jesus amaldiçoando uma figueira que não tinha frutos. Ele libera uma palavra de maldição dizendo: seque. E a Bíblia diz que aquela figueira, quando eles passaram, no outro dia ela estava seca. Sabia que talvez hoje existem pessoas que estão secando ministerialmente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, estão morrendo. Por quê? Porque não são frutíferas para o reino de Deus. Nós temos facilidade em amaldiçoar o pecador, amaldiçoar aquele que não caminha da forma que nós queremos que ele caminhe muitas vezes. Criticamos um familiar que não conheceu ou não se rendeu ao Evangelho de Cristo. Criticamos um colega de trabalho que às vezes se diz cristão, mas não tem um comportamento de cristão. Nós até amaldiçoamos aqueles que muitas vezes se embatem conosco. Mas Jesus nunca amaldiçoou o pecador, mas ele amaldiçoou aquele que não tem frutos. Eu quero trazer para a nossa realidade, novamente. Se Jesus se aproximar de mim e de você hoje, ele vai encontrar aparência ou ele vai encontrar frutos? Tem muita gente que tem aparência de crente frutífero, mas ele não tem frutos. Nós estamos na fase hoje da linguagem dos adolescentes, né? E os adolescentes têm uma linguagem diferente, né? Eles estão formando aura. Eu falei, o que é isso, formar aura? 6-7. Eu falei, cara, que desgraça é essa de 6-7? 6-7. Eu falei, até hoje eu não consegui entender, e olha que eu já pesquisei. Mas tem uma outra coisa que os adolescentes têm falado muito ultimamente. Eles falam assim, sabor. Já viu?
Pois aquela figueira tinha sabor fruto, mas não tinha fruto. O que é sabor? Tem uma aparência, mas não tem verdade. Sinceramente, quando eu leio o texto, eu vejo que Jesus ele fica indignado não com a ausência dos frutos, antes ele fica indignado com a aparência que tem frutos. Se eu pudesse dividir essa mensagem em lições, a primeira lição que eu aprendo com esta passagem é que a aparência de crente não vai me levar a lugar nenhum. A aparência de frutos não vai me levar a lugar nenhum. Por quê? Porque um dia ele vai procurar frutos em mim, e se não existirem, talvez eu seja secado. E talvez ele já procurou e ele não encontrou. E é por isso que talvez eu estou secando. Por que algumas coisas talvez não estão acontecendo em nossas vidas? Porque a nossa motivação dos frutos talvez está corrompida. Ou a prioridade de gerar frutos do reino está corrompida. Sinceramente, amados, quando eu olho esse projeto social, não era a hora. Eu sei disso. Eu não sou tesoureiro da igreja, eu sou pastor. Mas se der algum BO contábil, quem paga o pato sou eu. Então eu sou um cara que presto muita atenção em relatórios. Em primeiro lugar, as contas estão todas pagas, diga amém. Temos vários boletos para pagar, mas está tudo pago, não tem nada atrasado. Diga glória a Deus por isso. Porque ninguém aqui é maluco, eu tenho formação em economia. Então se tem uma coisa, eu tenho formação em economia, administração de empresa e teologia. Então se tem uma coisa que eu sou um cara cuidadoso é sobre finanças, está tudo organizado. Mas claro, temos contas. Mas quando eu leio e vejo esse texto, a pergunta é: Jesus chegando hoje para a nova aliança como uma figueira, será que ele vai encontrar na nova aliança? E a nova aliança, gente, não é aquela placa bonita que está lá fora. A nova aliança não é essa estrutura chumbo que você vê por fora. A nova aliança somos nós. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Jesus chegando hoje na nova aliança como igreja, qual é o fruto que nós como igreja estamos apresentando? Mas a pergunta é: quais os frutos nós estamos oferecendo? Eu não quero ser uma igreja de Instagram que tem folhas aparentes. Eu quero ser uma igreja que professa a verdade de Cristo e transforma a sociedade. Esse é o meu propósito como igreja. Esse é o meu chamado. Quando eu estava perdido na prostituição, quando eu estava perdido na imoralidade, quando eu estava perdido na corrupção e na mentira, um dia um profeta onde todos me desacreditavam, todos me rejeitavam, e eu estava lá num culto de quinta-feira, a igreja estava como hoje aqui, lotada, e termina aquele culto de quinta-feira, tinha apenas uma porta de saída naquele templo, e eu estou saindo, e era um homem que não tinha pregado, não tinha orado, eu não conhecia, não sabia quem era, mas era um profeta que Deus levou naquele culto apenas para falar comigo, e aquele homem ficou na porta da igreja, e eu sempre muito atento ao que está acontecendo, eu vi que ele estava procurando alguém, e imaginei que talvez ele estivesse procurando um filho, a esposa, e quando ele me viu, ele pegou para minha mão e falou: vem cá, e ele me puxou no canto, e ele entregou uma palavra para mim dizendo: Deus te chama para que você gere frutos. Ele diz: ele te chamou para pregar para quem tem olhos e não veem, para quem tem ouvidos e não ouvem. Fala isso de desviados, de pessoas que já caminharam com Cristo e se afastaram. Esse é o meu chamado. Ele falou: o Senhor tem te levado para pregar para pessoas que não ouvirão o evangelho de outros senão de você. Não foge. E pensa num cara que estava desacreditado. Eu não posso fugir daquilo que Deus me chamou para fazer, porque nós como igreja não fomos chamados para ter folhas. Folha gera muito barulho. Já viu folha ao vento? Aquele vendaval. Folha gera muito barulho. Mas para que serve a folha se não for para aparência e para barulho? Jesus ele não estava preocupado com as folhas, ele estava preocupado com o fruto. Nós não podemos ser crentes hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrisia é eu pregar uma coisa que eu não vivo, é apresentar um resultado que eu não tenho. A indignação de Jesus com aquela figueira é porque ela gerou nele uma expectativa, e essa expectativa não foi suprida quando ele se aproximou dela. Às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, desculpa a palavra, gente, mas tantas coisas que não tem valor nenhum. A gente está preocupado, envolvido com tanta coisa besta. A gente está preocupado às vezes com fofoca, com mentira, com maledicência. A gente está preocupado com diz que me disse, está preocupado com coisa de rede social. Estamos deixando de fazer aquilo que Deus verdadeiramente nos chamou para fazer.
Tem dois tipos de árvores que são condenadas por Jesus. Abra comigo tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, por gentileza. Vai comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu falei 17, mas é o 7. Tem dois tipos de árvores apresentadas por Jesus. Ele vai falar de dois tipos de árvores. A primeira é de Marcos 11, que é a árvore que não tem frutos. O segundo tipo de árvore é a árvore, na verdade são três tipos de árvores, mas dois negativos. É a árvore que tem frutos ruins. E o terceiro tipo de árvore é a árvore com frutos bons. Ele diz assim no Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 16: vocês os identificarão pelos seus frutos. Agora volta comigo um verso. Identificar quem pelos seus frutos? Volta um verso. Volta comigo no verso 15, por gentileza, Elaine. Ele diz assim: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas na verdade são lobos esfomeados. Ele diz: tomem cuidado com os falsos, tomem cuidado com os hipócritas, tomem cuidado com aqueles que apresentam uma mentira. Ele diz agora como você vai reconhecer quem é verdadeiro e quem é falso. Ele continua então no verso 16: você vai identificá-los pelos seus frutos. E ele pergunta: é possível colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Espinheiro e erva daninha não dão frutos, e muito menos frutos agradáveis. Espinheiro dá espinho, erva daninha dá dor de cabeça. Ele diz então: não há como você encontrar nem figos e nem uvas de uma árvore ruim. Continua o verso 17: da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons, porque toda árvore que não produz frutos, não produz bons frutos, essa será cortada e lançada no fogo. Olha para mim. A árvore, tipificando nós, que não gera fruto, seca, é amaldiçoada. E a árvore, tipificando nós, que produz frutos ruins, é cortada e lançada ao fogo. Lago de fogo, inferno, condenação. São três tipos de frutos, Clebinho, que nós vamos oferecer: o fruto ruim, o fruto bom. Aliás, três tipos de árvores que produzem fruto ruim, fruto bom ou não produz frutos. Nós só temos uma saída. Diga comigo: produzir frutos bons. A pergunta é: e nós temos produzido frutos bons? Não é sobre ter uma Bíblia bonita de crente, não é sobre ter uma roupa bonita de crente, não é sobre ter uma linguagem bonita de crente. É sobre os frutos que eu estou apresentando. Quando eu leio esse texto, Jesus me leva a entender que ele está cansado da hipocrisia. Continua o verso 20. Ele diz: portanto é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Nem todos os que me chamam de Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ou seja, nem todos aqueles que têm aparência de fruto, de árvore frutífera, vai ser salva, mas apenas aqueles que fazem de fato a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: não os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedeceram a lei do Senhor. Não é aparência, não é sobre o que nós estamos mostrando lá fora, é sobre o que de fato estamos gerando. Sem barulho, sem folhas barulhentas, sem aparência, mas sobre verdade. Ele está voltando. Os sinais mostram isso. Nós estamos numa iminência da terceira guerra mundial. Se você avaliar, quem gosta um pouquinho de escatologia, se você avaliar o livro de Apocalipse, os sinais do governo do anticristo, nós vamos ver que grande parte dele já está aí. A evidência já está aí, o sistema já está montado. E o que nós estamos preocupados? Nós estamos preocupados com a aparência. A igreja de Cristo, Sandra, nunca foi tão grande como é hoje, número de pessoas. Nós nunca tivemos tantos seguidores cristãos como temos hoje. O Brasil nunca foi tão evangelizado como nos dias de hoje. E nós estamos preocupados com a aparência de crente. Para de ser sabor crente. Tem que ser crente de verdade, amém, queridos? Crente de verdade. O que é sabor crente? Sabor crente é aquele que tem uma aparência de crente, mas a linguagem dele para fora é de crente, mas para dentro não é.
Para os outros ele é crente, mas dentro de casa ele não é. O que ele mostra na rede social é crente, mas o que está dentro do aparelho celular dele na memória não é. Eu não estou dizendo que nós não temos nossas limitações de pecado. Muitos têm, eu sei disso, e estamos em processo de construção, transformação e libertação. Você pode dizer amém? O problema é quando você pega um crente que tem 20 anos de crente, ele continua apenas com uma aparência. Sabe por que o sistema religioso ele está sendo destruído? Porque só tem folha. Só tem folha. O que eu já vi de crente, pastores, líderes, com uma linda aparência em cima do altar, um vocabulário crentez, evangeliquez extraordinário, um movimento emocional que fazia as pessoas pensarem que era o Espírito Santo, extraordinário, mas que estava vivendo adultério 1, 2, 3, 5, 10 anos, vivendo corrupção, mentira, roubo, engano. Líderes religiosos que tinham 2 famílias. A pergunta é: o que é isso? Aparência, folhas. E quando Jesus chega numa árvore que só tem aparência, mas não tem frutos, ele amaldiçoa. De novo, Miriam, ele não amaldiçoou a prostituta, o corrupto, o leproso, o pecador, mas aquela que só tinha aparência, o hipócrita, ele amaldiçoou. Seque. Nessa igreja ninguém vai secar em nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo quando eu leio esse texto. Na verdade, essa segunda lição talvez é uma pergunta que muitos fazem. Pastor, você está falando de frutos, mas de fato me mostra o que são frutos para Deus. Quais são os frutos que o Senhor está procurando? Eu quero que você navegue comigo nas Escrituras Sagradas. Luiz, eu quero pedir que a igreja abra comigo, por gentileza, Gálatas capítulo 5, verso 22. E nós vamos entender um pouquinho dos frutos. Podemos dividir os frutos, Eduardo, em 5 grupos. 5 grupos para facilitar. E nós vamos então avaliar dentro da nossa caminhada, Guilherme, se nós temos apresentado alguns desses frutos. O livro de Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar das obras da carne, do fruto do Espírito. Então ele diz assim: mas o Espírito, que é o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, produz este fruto, diga este. Então não são estes frutos no plural, é um fruto com vários gomos. Qual é o fruto do Espírito? Qual é o fruto que o Senhor vai procurar em nós? Primeiro grupo, o fruto que vai apresentar o caráter de Cristo em nós. Então ele vai dizer: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Fala comigo, fruto de caráter. Quando recebemos, Léo, Jesus como único e suficiente Salvador, quando declaramos Ele como nosso Senhor, nosso espírito adormecido, Hugo, passou a ter vida. E esse espírito adormecido então é recebido pelo Espírito Santo, ou recebe o Espírito Santo, que passa a habitar em mim e você. Diga: eu sou morada. Diga com voz de vitória, diga: eu sou morada de Deus. Porque Deus passou a habitar em você através do Espírito Santo no teu espírito. Diga amém. Ele passou a habitar em nós. Então a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nós, o propósito dele é moldar o nosso caráter deformado. Mas imoralidade, mentira, corrupção, prostituição. O Espírito Santo passou a habitar em mim. Qual é o propósito dele? Moldar o meu caráter corrompido no caráter de Cristo. Então qual é o primeiro fruto que Jesus vai procurar em nós? O fruto do nosso caráter, o fruto da mudança interior. Eu não estou dizendo que você vai ser um querubim, você vai ser um serafim, um semideus, a 4ª pessoa da Trindade. Mas não dá, a partir do momento em que nós recebemos Jesus como Salvador, continuarmos sendo a mesma pessoa que nós éramos. Quem está entendendo, diga amém. Eu não tinha domínio próprio quando se tratava de moralidade, quando eu estava vivendo essa vida. Mas quando de fato Jesus passou a habitar em mim através do Espírito Santo, então o domínio próprio começou a fazer parte da minha vida. Mas quando o Espírito Santo passou a habitar em mim, ele começou a formar em mim, Fernando, o caráter de Cristo, de mansidão, de paciência, de bondade. Quando Tiago vai falar sobre salvação da alma, que é a mudança de mentalidade, ele diz: portanto, vocês,
a imoralidade e a maldade. Não é o Espírito Santo que vai trazer, ele vai nos convencer do pecado, mas a decisão de deixar o pecado é nossa. Fruto de arrependimento não é o quanto eu choro pelo pecado. Fruto de arrependimento, Erickson, é o quanto eu mudo quando se trata de pecado. Eu vou viver uma fase da minha vida, Viviane, que essa fase da vida vai ser uma fase complicada, de transição, que eu ainda estou deixando. O problema, Josias, é quando eu só vivo nessa fase de transição e não deixo nunca. Esse é o fruto que o Senhor vai procurar em mim. Não é uma aparência de arrependido, é um fruto de arrependido. Não são as folhas do arrependimento, do barulho do arrependimento, da lágrima falsa, mas da mudança genuína. Abandonar o pecado, abandonar aquilo que me contamina, aquilo que me compromete, aquilo que me afasta do Senhor. Todos nós sabemos o que tem nos afastado dele, Eduardo. Cada um aqui sabe das suas limitações. O que nós não podemos é ficar escondidos atrás das nossas fraquezas, porque Paulo diz que quando eu estou fraco é que eu estou forte. Então na hora que eu estou pecando que eu estou forte. Para de palhaçada. Desculpa, falei demais. Não é isso. É quando eu entendo que tem me afastado do Senhor. Ele tem procurado frutos. Por quê? Porque Ele nos chamou para frutificar. Você pode dizer amém por isso? Terceiro grupo, vai comigo no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16, fala dos frutos das boas obras. Entenda, boa obra não te salva. Boa obra não te salva. O que salva é Jesus, amém, queridos? No Espiritismo muitos foram ensinados, quando ele faz uma boa obra ele está acumulando salvação. Não, boa obra não te salva. Quem salvou eu e você foi Jesus no sacrifício na cruz do Calvário. A gente só tem que recebê-lo e declará-lo como nosso Senhor e Salvador, diga amém. Mas as boas obras são frutos que o Senhor vai procurar. O Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16 diz assim: assim brilhe em vós, assim brilhe, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam, para que vejam as vossas boas obras. Fala do que? Ajudar pessoas, servir na igreja, demonstrar generosidade, fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Qual é a boa obra? Qual é o cuidado com o necessitado? Qual é o amor ao próximo que nós temos gerado? Ninguém aqui não tem o suficiente que não possa compartilhar com outro. Ninguém. Frutos de boas obras. Ele diz que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A igreja foi chamada para fazer a boa obra. A igreja não tem que fazer esse serviço é do governo, esse serviço é da prefeitura. Mas não está conseguindo. Talvez porque a demanda é muito, talvez porque o recurso é pouco, talvez porque a vontade não existe. Não sei, não estou questionando. Mas eu não vou esperar o governo, o sistema fazer algo que eu posso fazer. Nós vamos brilhar através daquilo que nós estamos servindo, o necessitado. Terceiro grupo de frutos, Evangelho de João capítulo 15, verso 16. Vai lá comigo, por gentileza. Evangelho de João capítulo 15, verso 16. Esse daqui, eu acho esse texto extraordinário. Ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Sabe por que Davi tem orações nossas que ainda não foram respondidas? Talvez porque nós pedimos errado, talvez porque não era o tempo de nós recebermos. Mas esse texto, Samuel, me leva a entender que muitas orações, muitos pedidos que nós fizemos não foram atendidos, porque não existe frutos. É condição do texto. Jesus disse isso, não sou eu. Ele diz: eu vos escolhi para que geram frutos, e frutos permanentes. Uma coisa que nós precisamos entender é da botânica. Uma árvore só pode gerar frutos quando ela está plantada em um lugar. Tem que ter terra boa. Nova Aliança é uma terra boa, você pode dizer amém? Amém. Você foi colocado neste lugar. E quando Deus te colocou aqui, Ele te colocou para você produzir frutos, amém, queridos? Sabe por que talvez tem pessoas que estão secando? E às vezes o cara olha e fala assim: eu não sei se aqui é meu lugar, porque talvez você não tem mais frutos, ou não teve ainda. Talvez você não se preocupou em gerar frutos. Talvez você não se preparou para gerar frutos. Talvez você não aprendeu a gerar frutos. Aí você vai secar. Porque só seca uma árvore em uma terra boa quando ela só tem aparência. Cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência, porque isso vai secar.
Vai secar a vida financeira, o casamento, o ministério, o chamado, a alma, as emoções. Todos fomos escolhidos e chamados, Tiago, com um propósito: gerar frutos, e frutos permanentes. Segunda verdade que eu entendo nesse texto, que quando eu não sou frutífero, eu não tenho minhas orações respondidas. Talvez existem situações que ainda não chegaram, pedidos que eu clamei e não chegaram. Por quê? Porque eu não tenho gerado frutos, eu não tenho me preocupado com isso. Qual é o quarto grupo de frutos? O fruto de almas. Eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos. Nós fomos chamados para ganhar vidas. A salvação não é só para você. Quem recebeu a salvação e nunca compartilhou salvação com ninguém, com todo amor e carinho, põe amor nas minhas palavras, é um egoísta. Se você nunca falou da salvação de Jesus para ninguém, ai pastor, eu sou tímido. Não, você não é tímido, você é egoísta, amante de si mesmo. Estou pegando pesado? Pastor, mas eu não sei o que dizer. Conta a tua história de salvação. Conta a tua história. Conta de onde Deus te tirou. Conta o que Ele fez na tua vida. Conta o teu processo, porque o teu processo vai impactar vida. Você pode dizer amém por isso? Quinto grupo de frutos que o Senhor vai procurar em nós. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz: ofereçamos sempre a Deus o sacrifício de louvor, o fruto dos nossos lábios. O fruto do louvor, o fruto da adoração, o fruto da gratidão, o fruto das palavras que edificam. O que tem saído da nossa boca são frutos bons ou frutos ruins? Jesus diz: você conhece a árvore pelo fruto. A pergunta é, Jéssica, qual é o fruto que os nossos lábios estão entregando? Frutos de murmuração, frutos de maledicência, de fofoca, fruto de falar mal da vida dos outros. Meu irmão, se você reúne com alguém para não falar de Jesus, você está perdendo seu tempo. Se você reúne com alguém para falar mal da vida do outro, mal do líder, mal do chefe, mal do sei quem, você está perdendo seu tempo. Você está gerando fruto que vai te levar para o fogo. Jesus disse que a árvore que gera fruto ruim é cortada e lançada no fogo. Se você não consegue falar nada, não vá, não saia. Você está sendo maldição na vida das pessoas. Se da tua boca só sai fruto de maledicência, de palavras torpes, de mentira, de murmuração, você está infelizmente gerando frutos amargos, frutos ruins que vão te condenar. Se tua boca está contaminada, fala: Jesus, purifica meus lábios com brasa, como foi purificado a boca do profeta Isaías. Se você é daquele que não consegue parar e ficar em silêncio, fala: Jesus, purifica, eu não aguento mais falar mal dos outros. Eu não aguento mais ser maledicente. Eu não aguento mais ser fofoqueiro. Porque às vezes as coisas atraem e o cara não consegue entender que aquilo é uma artimanha maligna para continuar levando ele a gerar frutos amargos. Só vai trazer mal para ele. Às vezes nós pensamos que falando mal dos outros, a gente está fazendo mal para os outros. Até faz. Mas o mais desfavorecido é a quem falou, porque ele está trazendo maldição para ele mesmo. E a terceira e última lição que eu aprendo com esse texto são esses 4 grupos de pessoas que geram frutos. A Bíblia vai me mostrar 4 grupos de pessoas que geram frutos, ou 4 tipos de árvores, e eu quero trazer um pouco mais de atenção nesse texto. A primeira delas é o grupo que não gera nada. Quem são as pessoas que não têm gerado fruto algum, Edson? São aquelas pessoas que elas estão preocupadas com suas próprias conquistas. Eu sei que cada um aqui tem suas próprias conquistas. Eu sei que cada um aqui tem buscado, sonhado e clamado até a Deus para poder viver o seu crescimento profissional, financeiro. Isso não é pecado. O problema, Anderson, é quando a gente só vive em função disso. Será que nós não conseguimos, Samuel, tirar pelo menos 1 hora por semana para gerar um fruto de boas obras? Um fruto para almas? Um fruto de caráter? Um fruto de generosidade? Igreja, nós fomos chamados para isso. Jesus disse que apenas se resume os 10 mandamentos em apenas 2: ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. Como que eu amo o próximo? Quando eu sou generoso. Como eu amo o próximo? Quando eu apresento salvação para ele. Quando eu apresento Jesus para ele. Como eu amo o próximo? Quando eu cuido das necessidades dele. Às vezes o evangelho está sendo tão difícil da pessoa ouvir, porque ela está com fome. Às vezes o evangelho está tão difícil da pessoa ouvir, porque ela tem uma necessidade dentro de casa que ela não pode ser suprida.
E às vezes nós temos a condição de ajudar. Não é sobre dinheiro somente, é sobre tempo. O primeiro grupo de pessoas são aquelas que não têm frutos. Por quê? Porque não têm prioridade. São aquelas que têm frutos, mas não são frutos para o Senhor. Então são inexistentes frutos, porque ela gera fruto para si mesma. Você não vê a figueira com fruto, pegando o seu fruto, comendo o seu fruto. A figueira pode comer seu fruto? Se ela fizer isso, ela é uma figueira canibal. É ou não é? Está comendo a sua própria espécie. Você não gera fruto para você mesmo. Fruto para ser aplaudido, fruto para ser reconhecido, fruto para ser seguido, fruto para ganhar dinheiro. Quem gera fruto no reino de Deus só para ganhar dinheiro está sendo infrutífero. O fruto é para Jesus. Amém, queridos? Amém, igreja? Segundo grupo de pessoas que nós encontramos, aquelas que geram frutos ruins. Ela gera fruto, mas é fruto ruim. E essa não vai ser amaldiçoada e seca, essa vai ser queimada. Jesus diz: a árvore você conhece pelo fruto. Boa árvore dá fruto ruim. A árvore ruim dá fruto ruim. Então, se nós temos sido uma árvore ruim, naturalmente vamos gerar frutos ruins, e os nossos frutos vão nos levar ao fogo da perdição e da condenação. Então está na hora de sermos boas árvores. Amém, queridos? Quais são os frutos que eu tenho gerado? Número 1, esses frutos são bons. Número 2, os meus frutos estão afastando as pessoas de Jesus ou atraindo elas para Jesus? Os meus frutos estão afastando as pessoas da igreja de Jesus ou estão atraindo? Porque a igreja Nova Aliança não é minha, ela é de Jesus. E se eu, como cristão, afastar alguém da igreja de Cristo, eu não estou afastando do pastor Márcio, eu estou afastando de Jesus. Está entendendo? Diga amém. Isso é sério. Se o meu testemunho, se a minha pregação, se o meu comportamento está afastando as pessoas de Jesus, o fruto é ruim. Talvez é por isso que eu estou sentindo a chama do fogo na planta dos meus pés e não sei o que está acontecendo. Talvez é isso que eu estou sentindo, a opressão maligna me visitando nas madrugadas e não estou entendendo. Condenação vai ser lançada no fogo. Terceiro grupo de pessoas que geram frutos, as pessoas que geram fruto com a motivação errada. Gera fruto só para ela. Já até falei sobre isso. A figueira que come do próprio fruto. E o quarto grupo de pessoas são as pessoas que entenderam para que foram chamados.